Então, hoje, gente, a gente vai discutir um teorema importante, que vai ser muito importante ao longo do semestre, que é o teorema espectral. Então, eu vou dar uma ideia da demonstração desse teorema, né? Vamos anunciar ele, falar o que ele diz. Depois vamos dar uma ideia da demonstração. Então, o teorema é o seguinte. Então, seja A um operador hermitiano. Então, o que isso significa? Que A é igual a Dagger. Se eu pensar em termos matriciais, o operador A ele é igual ao próprio transposto complexo conjugado. Okay? Então, se A for hermitiano, os autovalores de A, deixa eu escrever o chapéuzinho aqui, são números reais. E os autovetores formam uma base ortonormal. Então, não sei se vocês já conhecem esse teorema, mas é um teorema muito importante. Então, basta que o operador seja hermitiano. Então, os autovalores são números reais e os autovetores formam uma base ortonormal. Então, vamos mostrar isso. Tá? Alguma dúvida, gente, sobre o enunciado do teorema? Tá tranquilo isso? Tá sim, professor. Tá bom, obrigado. Então, vamos lá. Então, eu vou falar o seguinte. Então, vamos considerar que A tem um alto valor alfa. Um alto vetor alfa, perdão. O que isso significa? Significa que eu tenho alfa, um número, vezes, né, a ação desse operador sobre esse alto vetor é igual a um número multiplicando o meu alto vetor. E esse número, a priori, ele pode ser um número complexo qualquer. Okay. Agora, vamos considerar dois autovetores. Vou considerar um autovetor alfa e um autovetor alfa'. Okay. Alfa' também é um número a priori complexo. A gente não sabe. Então, a gente bota a hipótese mais geral possível, que ele é um número complexo. Então, essa relação aqui, olha, eu posso escrever o BRA dela. Né? O BRA dela vai me dizer que alfa' a Dagger, esse é o BRA associado a esse vetor. Isso vai ser igual a alfa' estrela vezes o BRA associado a alfa'. Ok? Então, eu vou olhar para duas relações. Eu vou olhar para essa relação aqui e eu vou olhar para essa relação aqui. Nessa relação de cima, eu vou multiplicar ela por alfa'. E nessa relação de baixo, eu vou multiplicar ela por alfa. Então, eu vou ter duas relações agora. A primeira relação é alfa' a alfa. Isso daqui é igual a alfa, que multiplica alfa' alfa. E aqui eu vou ter alfa' a alfa, né? Mesma coisa. A Dagger, na real. Isso aqui vai ser igual a alfa' estrela, alfa' alfa. Só que agora eu vou usar a hipótese de que A igual a Dagger. Então, se A for igual a Dagger, é a hipótese do teorema, né? Que a gente tem um operador hermitiano, eu posso apagar esse Dagger. Então, esse lado esquerdo dessa equação é igual ao lado esquerdo dessa equação.
Então, a gente pode subtrair esses dois caras. Então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter 0, né? Porque isso é igual a isso. Isso daqui vai ser igual a alfa menos alfa estrela, que multiplica alfa alfa. Todo mundo acompanhando até aqui, gente? Tá tudo certo? Então, a gente tem essa relação aqui para trabalhar agora. Então, vamos fazer algumas hipóteses sobre os autovetores agora, né? Então, primeiro, vamos considerar alfa igual a alfa linha. Então, vou considerar essa relação, né? Eu derivei ela para quaisquer autovetores alfa e alfa linha com autovalores alfa e alfa linha. Então, eu posso colocar aqui o que eu bem entender. Eu posso fazer alfa ser igual a alfa linha, por exemplo. Que isso aqui vai continuar sendo verdade. Nesse caso, a relação vai ficar 0 igual a alfa menos alfa estrela. E isso daqui vai multiplicar alfa, que por hipótese é um vetor normalizado. Então, isso daqui é igual a alfa menos alfa estrela. Daqui eu consigo concluir que alfa igual a alfa estrela. E se alfa é um número complexo, x mais i, y, e isso daqui é igual a x menos i, y, isso implica que a parte imaginária de alfa, que é igual a y, necessariamente tem que ser igual a 0. O que significa dizer que alfa é um número real. Então, essa primeira parte do teorema está demonstrada aí. Os autovalores de A são reais. Eu deveria ter dito que esse operador ele é um operador, a gente está considerando um operador não degenerado. Isso significa o quê? Significa que os autovalores são diferentes. Então, autovalores associados a autovetores diferentes são diferentes. Isso é o que significa ele ser não degenerado. Okay? Então, isso prova a primeira parte do teorema. Agora, vamos olhar para a segunda. Então, vamos considerar a segunda parte. Vamos considerar alfa diferente de alfa linha. Okay? Então, a nossa relação ela é 0 igual a alfa menos alfa linha estrela, que multiplica alfa linha. Mas o operador ele é não degenerado, né? Bom, agora eu posso usar essa relação aqui, isso aqui é igual, né? Isso é um número real, então a estrela dele é ele mesmo, então eu vou ter alfa menos alfa linha. Alfa linha. Mas se eu considerar que o operador é não degenerado, isso aqui é diferente de 0. Operador não degenerado implica que isso é diferente de 0. Então, essa parte aqui tem que ser igual a 0, porque eu tenho isso igual a 0. Se isso é um número diferente de 0, vezes outro número, e isso é 0, a única forma de ser satisfeito é que esse número aqui seja igual a 0. Então, alfa linha igual a 0. Então, se alfa for diferente de alfa linha, perdão, esqueci de botar um cat aqui. Se o cat alfa for diferente do cat alfa linha, então eles são ortogonais. Então, o que isso significa? Isso significa o seguinte, que o meu operador hermitiano, né? A igual a dagger, né? Essa é a hipótese, se ele for um operador hermitiano, então os autovalores são reais e se eu tiver dois autovetores diferentes, alfa 1 e alfa 2, ou melhor, alfa i e alfa j, né?
Então, isso aqui é igual a delta IJ. Então, isso mostra o teorema para a gente. Okay? Alguma dúvida sobre isso, gente? Professor, Fala. vocês podem só repetir a parte do não degenerado? Claro. Só eu fiquei com dúvida nessa parte. É porque eu estou assumindo que os autovalores associados a autovetores diferentes são números diferentes, certo? Então, se eu pensar em termos de matrizes, né? Se eu falar que a matriz A ela é uma matriz com autovalores alfa 1, alfa 2, taranana, todos esses carinhas aqui da diagonal são diferentes uns dos outros. Certo? E eu preciso dessa hipótese para mostrar essa parte aqui. Porque se eu tiver autovalores degenerados, eu não posso falar nada sobre a relação de ortogonalidade desses caras aqui. Okay? Então, no caso em que os autovalores são diferentes para autovetores diferentes, eu posso afirmar para você que isso aqui é diferente de zero, né? Porque esses números são diferentes um do outro. A única forma que isso aqui tem de ser igual a zero é que esses números sejam iguais, mas eles são diferentes por hipótese, porque o operador é não degenerado. Logo, para essa relação ser satisfeita, eu tenho que ter essa condição aqui. Entendeu agora? Tá melhor? Entendi. Legal. Obrigado pela pergunta. Então, o operador hermitiano ele tem essa propriedade de que os autovalores são reais e que os autovetores formam uma base ortonormal. Okay? Então, isso é bem importante para o curso como um todo. Okay? Professor, Oi. quando tem degenerescência, continua sendo ortonormal também, fica as duas coisas zeros. É isso mesmo? A gente vai ver quando ter degenerescência o que a gente vai fazer, mas a mesma coisa segue, entendeu? É porque agora, quando você tem degenerescência, quando você tem mais de um autovetor com o mesmo autovalor, qualquer superposição, né, qualquer soma de autovetores associados àquele autovalor também é um autovetor associado àquele autovalor. Entendeu? Então, eu posso escolher, né, eu tenho que fixar uma base ortonormal. Eu posso ainda assim fixar uma base ortonormal que faz com que o meu operador seja diagonal, do mesmo jeito. Tá bom, obrigada. Mais alguma dúvida, gente? Todo mundo entendeu a demonstração? Todo mundo está confortável com isso? É bem simples, né? Acho que não tem muito mistério. Só seguir a lógica do negócio. Então, deixa eu escrever isso aqui de outra maneira, então. Se A é hermitiano, né? Então, os autovalores de A são números reais. Isso é muito importante para a gente, porque a gente vai ver em mecânica quântica, né, que observáveis, quantidades físicas observáveis, posição, momento angular, energia, né, qualquer coisa que você quiser, né, eles vão ser representados, na teoria, por operadores hermitianos. Porque isso significa dizer que os valores possíveis desses operadores são números reais. Tá? A gente vai ver mais sobre isso quando a gente for, daqui a pouco, enunciar os postulados da mecânica quântica. Okay? Deixa eu só mostrar para vocês uma forma diagonal do operador, então. Então, eu tenho o operador A. Eu posso escrever isso daqui como sendo uma soma em I e J de I, A. Perdão, deixa eu manter a mesma notação de antes.
Então, esses carinhas formam uma base ortonormal completa. Ok? Então, o que eu fiz aqui? Eu só multipliquei, né? Vamos fazer o passo a passo, para não ter confusão. Então, isso daqui é igual a identidade vezes o operador A vezes a identidade, certo? Só que a identidade eu posso escrever como sendo uma soma em I dos autovetores alfa e I, que multiplica A, e aqui eu vou multiplicar também por uma identidade, que pode ser escrito como uma soma em J, do alfa J, assim. Okay? Agora eu posso expandir essa soma. Isso daqui vai ser uma soma em I, J, de alfa I, A, alfa J, alfa J. Então, essa daqui é a componente do operador, né? Isso aqui é como se fosse o A e J. Só que essa componente do operador, eu posso escrever ela, né, como sendo alfa J vezes o produto interno entre alfa I e alfa J. Porque essa parte aqui, olha, é igual a alfa J vezes alfa J. E quando eu tomar o produto interno com esse BRA aqui, eu vou ter esse produto interno, né, que por sua vez é igual a alfa J vezes delta IJ, pelo teorema espectral que a gente acabou de mostrar. Então, isso daqui pode ser escrito como uma soma I de alfa I vezes o alto valor alfa I vezes o BRA associado a alfa I. Como isso daqui é um número complexo, eu posso passar ele para cá, né? Perdão, é um número, né? Pode ser real ou complexo, mas no caso do operador limitiano, isso é um número real. Eu posso passar ele para cá, então isso daqui vai ser uma soma I, alfa I, alfa I, alfa I. Estão vendo? Então, isso daqui é a chamada decomposição espectral do operador. Se eu colocasse isso daqui numa forma matricial, nessa base, né, isso aqui é como se fosse esse operador A escrito na base de autovetores, alfa I. Nessa base de autovetores, esse operador ele é um operador diagonal. Posso escrever como alfa 1, alfa 2, alfa 3, até o último alto valor lá, e todas as outras entradas são zero. Tá claro isso, gente? Essa parte de decomposição espectral? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa parte? É claro. Tiago, Fala. com relação a essa parte específica, não, mas assim, quando estava falando do produto, eu estava me perguntando sobre o produto tensorial. Eu queria saber, tipo, se a gente vai precisar usar nessa parte inicial ou que tipo de situação que a gente usa produto tensorial. Tá bom. Em quântica 1, a gente não vai usar produto tensorial, só em quântica 2. Então, vocês, por enquanto, não precisam se preocupar, eu não vou nem definir. Mas o produto tensorial ele só é importante quando a gente começar a falar de mais de um sistema quântico. Por enquanto, a gente vai começar a falar só de um sistema quântico. Ah, entendi. Então, uma partícula. Esse curso é um curso sobre uma partícula. No semestre que vem, quem quiser fazer quântica 2 vai poder ver sobre muitas partículas. Então, a gente vai ver lá produtos tensoriais. Mas dá para... Toda essa linguagem de bracket a gente vai usar lá também. Tudo bem, gente? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Então, esse foi o teorema espectral. Deixa eu chamar a atenção para uma coisa, olha só.
Isso aqui é um operador hermitiano genérico, né? Eu posso escrever dessa forma aqui. Decomposição espectral dele, né, em termos dos autovetores e dos autovalores. A identidade, o operador identidade, eu posso escrever ele como sendo 1 vezes αi, certo? Repara só, aqui todos os autovalores do operador identidade são iguais a 1. Né? A gente pode escrever a matriz identidade como uma matriz de 1s, né? Onde todo o resto é 0. Aqui, isso aqui não é a identidade, porque agora eu estou pesando cada um desses projetores pelo autovalor associado a eles. Tá claro isso, gente? Então, essas duas coisas são diferentes. Eu já vi esse erro várias vezes, as pessoas chegarem aqui e falarem que isso é identidade. Isso não é identidade, porque cada um desses números aqui agora pode ser diferente. Enquanto que para a identidade, a decomposição espectral dela é tal que todos os autovalores são iguais a 1. Isso é a mesma coisa que dizer que o operador identidade tem como autovetor qualquer vetor do espaço de Hilbert é um autovetor do operador identidade com um autovalor 1. Né? Então, se eu aplicar a identidade sobre um estado qualquer psi, isso daqui vai ser igual a 1 vezes psi, que é igual a psi. Né? A identidade é o operador que não faz nada. Então, eu posso enxergar isso aqui como um operador, né? E todo mundo no espaço de Hilbert tem autovalor igual a 1 associado a esse operador. A identidade é um operador meio bobo, né? Meio sem graça. Mas é a mesma coisa. A decomposição espectral da identidade também tem essa forma. Acontece que todos os autovalores são iguais a 1. Tá claro isso, gente? Não quero ninguém dizendo que isso aqui é identidade depois. Isso é um erro fatal. Por favor, não façam esse erro. O que mais? Alguém quer perguntar mais alguma coisa antes que eu vá adiante? Eu vou mostrar outro teorema agora que vai ser importante. Hoje é a aula de teorema. A gente está fechando, né, o formalismo matemático. A gente já viu um monte de coisa sobre a EasyCAD. Na aula passada vocês viram como calcular funções de operadores. Né? Espero que isso esteja claro, porque a gente vai usar isso até ficar com a cara azul de tanto calcular funções de operadores. Então, por favor, se isso não estiver claro, perguntem, que isso vai ser usado em larga escala ao longo do semestre. Então, a gente sabe calcular funções de operadores, né? E agora a gente está vendo que, quando o operador é hermitiano, a gente pode diagonalizar ele, os autovalores são reais e os autovetores formam a base ortonormal. Ok? Então, vamos mostrar outro teorema, né, que é sobre essa noção de operadores compatíveis. Então, vamos considerar A e B operadores, né? Operadores hermitianos não degenerados. Significa que A é hermitiano, então ele é igual ao próprio DAG, e B também. É isso que significa dizer que eles são hermitianos. Se eles são hermitianos, a gente já sabe que eles são diagonalizáveis por uma base ortonormal de autovetores e que os autovalores são números reais, que é o que a gente acabou de mostrar. Okay.
Então, a definição aqui agora que eu vou dar para vocês. Esses operadores A e B são chamados de operadores compatíveis se A vezes B menos B vezes A for igual a zero. Isso daqui é uma quantidade que eu vou chamar, ela é tão importante que a gente define um nome para ela. Isso daqui é o chamado comutador entre A e B. E a gente denota o comutador entre A e B dessa forma aqui, ó, com esses colchetes. Então, isso daqui eu estou definindo agora também. Isso aqui, toda vez que vocês verem isso escrito, isso significa que eu pego A, multiplico por B, pego B, multiplico por A e tomo a diferença. Então, se o comutador dos operadores for zero, então esse A e esse B são chamados operadores compatíveis. Esse nome é importante. Então, com isso, alguém não entendeu essa definição, gente? Alguém quer perguntar? Quer aproveitar para perguntar isso? Então, com isso, a gente tem um teorema que diz o seguinte: se o comutador entre A e B for igual a zero, então A e B são diagonalizáveis pela mesma base de autovetores. Ou seja, se A e B comutarem, se o comutador entre A e B for igual a zero, então eu posso escrever que A vai ser igual a alfa I, alfa I, alfa I, e B vai ser igual a I, beta I, alfa I, alfa I. Em outras palavras, eles são diagonalizáveis pela mesma base. Isso é muito importante para a física. A gente vai ver por quê. É meio matemático, né? A essa altura do campeonato não está óbvio por que isso é importante, mas ao longo do semestre vocês vão entender por que a gente está tomando um tempo para definir esses teoremas. Okay? Então, alguém não entendeu o enunciado do teorema? Eu vou mostrar ele agora. Eu vou mostrar ele agora. Então, se alguém quiser perguntar, fique à vontade. Então, professor, Fala. eles vão dar mais ou menos a mesma matriz, só que vai ter outros valores na diagonal, porque um é alfa I e outro é beta I. Então, na diagonal de um vai ter alfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso. E no outro vai ter beta. Isso. Só que eles não são a mesma matriz, porque a diagonal é diferente. Né? Não, sim. Mas eles, os dois... Uhum. Olha só. É que isso é uma sutileza que eu acho que é difícil de entender a primeira vez. Que todo operador hermitiano admite uma base de autovetores. Foi o que a gente mostrou ali no teorema espectral. Né? Ele é diagonalizável em uma determinada base. Se você olhar para ele naquela base, os elementos da diagonal
são diferentes de zero e todos os outros elementos são zero. Ele é um operador diagonal, né? Então, todos eles admitem isso, tá? Mas se eu pegar genericamente dois operadores quaisquer hermitianos, e se eu escrever um numa base onde ele é diagonal, genericamente o outro não vai ser diagonal, entendeu? Genericamente, nessa mesma base, o outro operador vai ter elementos fora da diagonal, que são não nulos. Ah, sim, entendi. O que eu estou te dizendo aqui é que se o comutador entre esses operadores for igual a zero, se eu pegar um deles e diagonalizar, escrever ele naquela base de autovetores, né, ele vai ser uma matriz diagonal, na mesma base de autovetores, esse outro operador B também vai ser diagonal. Todo mundo fora da diagonal vai ser zero. Entende a diferença? Entendi. Então, se o comutador deles for diferente de zero, eu não vou conseguir escrever na mesma base. Se o comutador entre eles for diferente de zero, se você diagonalizar um, O outro não vai ser diagonalizável. o outro não vai ser diagonal nessa base. Tá. Tá? Mas vai existir uma outra É, base na tá. qual ele é diagonal. Uhum. E aí, nessa outra base, ele é diagonal, mas o primeiro não é mais, entendeu? Entendi. Eles são incompatíveis. É daí que vem o nome, compatibilidade, né? Quer dizer que as bases que diagonalizam esses operadores estão alinhadas, são a mesma base. Entendeu? Tiago, Oi. eu consigo ver que, por exemplo, no caso de um problema, isso facilita as contas, porque se a gente acha um, se a gente já diagonaliza um e acha a base dele, a gente já fica mais fácil de diagonalizar o outro, né? Mas no quesito da física, da interpretação física, como é que a gente pode enxergar esse teorema? Tem algum exemplo assim? Tem. A gente vai ver. A gente vai ver o seguinte. Eu vou adiantar um pouco antes de provar o teorema. Isso é um dos postulados da mecânica quântica. Tá? Então, um dos postulados, né, isso aqui é como é que se fala? Vamos olhar adiante um pouco. Tá? O futuro. Né? Futuro próximo. Então, sei lá, a gente está aqui. Mas a gente vai olhar um pouquinho aqui, dentro do nosso conde de luz. Tá? Daqui a uma ou duas aulas aqui. Então, olhando para o futuro um pouco, né? Em mecânica quântica tem essa noção de observável. Okay. Observável é uma quantidade que você pode medir no laboratório. Ok? Então, por exemplo, um observável, né, que a gente pode querer considerar, né, é a posição. Okay? Então, o que significa a posição? A posição ela vai ser dada por um operador hermitiano. Observáveis são operadores hermitianos. Né? E eu posso escrever a posição... É contínuo, tá? Ainda não falei de variáveis contínuas, mas vamos falar que é uma posição discreta, tá? Então, eu tô olhando aqui no eixo X, e aí eu tenho valores discretos de posição. X1, X2, X3, X4, tarari, tarará. Então, eu vou ter uma soma I das posições possíveis, XI, vezes o projetor associado àquela posição, XI. Okay. Isso aqui são valores possíveis de posição. E esses caras aqui são projetores, né? XI. Eu posso chamar de PI. E esses projetores, eles estão associados ao estado XI, que é um estado de posição. Estado de posição. Então, se o meu sistema físico está nesse estado de posição XI, ele necessariamente tem a posição X e I associada a ele. Então, seria uma função de onda, digamos assim, localizada no XI aqui.
Então, um picozinho ali, tá? Agora, outro observável que a gente pode estar a fim de olhar é o momento, né? E, de novo, eu vou ter também os valores possíveis de momento e os estados PI de momento associados. Acontece que a base da posição, que são o conjunto desses carinhas aqui, x, y, ela é diferente da base do momento, que são os carinhos aqui do momento. E isso daqui acontece porque o operador x e o operador p não comutam entre si. Então, isso aqui é diferente de zero. Então, eles não podem assumir uma forma diagonal na mesma base. Okay? Então, isso significa dizer que se eu tiver um estado de posição xi, isso daqui vai ter que ser uma soma de autoestados do momento. Então, se eu tenho um estado bem definido de posição, eu tenho que ter uma superposição de estados de momento. Tá? Estou me adiantando muito, mas talvez isso queira dizer alguma coisa para vocês. Pra, pelo menos aqueles que já tiveram algum contato com mecânica quântica. Mas quem não está entendendo, não se preocupe, a gente vai ver isso em detalhes nas próximas aulas. Mas a conexão física vem daí, vem do fato de que se os operadores não comutam, então se eu estou num autoestado de um deles, isso não é autoestado do outro. Faz sentido? Sim, sim, faz sentido. Legal. Então, a gente vai ver isso depois, tá? Com mais calma. Mas, por enquanto, vamos olhar para o teorema de uma maneira mais abstrata. Então, eu vou mostrar isso aqui. Vou colocar mais uma página aqui. Então, vamos lá. Então, vou mostrar esse teorema. Repare o seguinte. Se o comutador entre A e B é igual a zero, então eles são diagonalizáveis pela mesma base de autovetores. Okay. O que isso significa? Significa isso aqui. Mas isso é a mesma coisa que dizer o seguinte. Bom, eu tenho A, eu posso aplicar A no autovetor αi, isso vai me dar αi, αi. Mas se isso daqui é verdade, eu posso escrever que B aplicado em αi, isso é igual a uma soma em J, beta J, alfa J, alfa J, e multiplicar αi. Mas isso aqui é uma delta, né? Delta J. Então, isso mata todo mundo. Isso aqui é igual a beta I, alfa I. Então, eles são diagonalizáveis pela mesma base, logo eles têm autovetores iguais. Só que eu posso pegar essa relação aqui e escrever ela como alfa J, B, alfa I, isso aqui é igual a beta I, vezes delta JI. Então, escrever isso aqui é a mesma coisa que escrever isso aqui. Concorda? É a mesma coisa. Então, vamos mostrar. Eu vou mostrar agora que se o comutador é igual a zero, então isso daqui é verdade. Se isso daqui é verdade, eu posso escrever isso. Se eu posso escrever isso, eu posso escrever isso. Tá bom? Essa é a estratégia para demonstração disso. Então, vamos lá. Então, vamos considerar o comutador, né? A e B.
Eu vou aplicar o comutador num elemento αj e vou tomar o produto interno com o elemento αi. Isso aqui tem que ser igual a zero, né? Porque o comutador é igual a zero. Então, isso aqui é igual a zero. Logo, isso é zero vezes um produto interno entre cat, que é igual a zero. Mas isso daqui também é igual a αi, que multiplica AB menos B αj. Só que agora tem uma coisa legal aqui, que o A ele atua nesse carinho pela esquerda e ele atua nesse carinho pela direita. Então, a gente sabe como é que isso atua, né? Como é que executar esse produto aqui nos dois casos. Então, nesse primeiro caso, a gente vai ter αi, né, que vem daqui. Nesse segundo caso, a gente vai ter αj. E em evidência eu vou ter αi, perdão, aqui é αi estrela, mas o operador é hermitiano, então eu posso tirar o estrela. E aqui eu vou ter αi, B, αj. Ok? Agora, se eu tenho I diferente de J, né, isso aqui tem que ser igual a zero sempre. Se eu tenho I diferente de J, isso daqui é diferente de zero, porque os operadores são não degenerados. Logo, isso aqui tem que ser igual a zero. Certo? Então, isso conclui a prova. Então, αi B, αj é proporcional a delta I J. Então, se ele é proporcional a delta IJ, eu posso escrever uma constante proporcionalidade beta I, e aí, fazendo esse raciocínio de volta, né, eu posso escrever isso aqui. Tá bom, gente? Alguma dúvida sobre isso? Podem perguntar se quiserem. Então, a gente pode escrever, né, no caso em que a gente tem operadores compatíveis, operadores compatíveis, né, se eles comutam, são compatíveis. Então, a gente pode escrever assim, ó, é muito comum a gente vai escrever assim. O A, ele atua no autovetor, que eu posso falar αi, né, beta I, e ele tira para fora o número αi e mantém o autovetor αi, beta I. E B atua nesse carinha aqui. Então, eu posso usar essa notação agora. Certo? Então, agora eu represento meus autovetores como esse autovetor que tem um nome dentro dos autovalores, e os autovalores saem quando eu aplico o operador apropriado. Então, esse αi, αj, beta I, né, são chamados números quânticos. Então, um exemplo disso que a gente vai ver no futuro, né, são no átomo de hidrogênio, né? No futuro a gente vai ver isso. Então, um exemplo, né? É o exemplo do átomo. Que lá a gente tem operadores de momento angular
eu vou ter o operador de momento angular total L2, eu vou ter o operador de momento angular ao longo da direção Z, e eu vou ter a hamiltoniana. E a gente tem autovalores associados a números, né? Aqui eu tenho L, aqui eu tenho o número M, e aqui eu tenho o número N, são os números quânticos. Então, eu vou escrever lá no futuro, né? A gente vai ver isso no futuro, tá, gente? Não precisa se preocupar, mas só para relacionar com o que a gente está vendo agora abstratamente. Então, eu vou ter estados do átomo, eles são autoestados desses observáveis aqui, desses operadores. Então, eu posso escrever, né? Eu posso indexar eles por esses números quânticos. Então, eu posso escrever uma coisa assim, ó. O número quântico principal N, o L e o M. Okay? Então, isso daqui é um autovetor simultâneo desses três operadores aqui. Então, se eu aplicar L2 em N, L e M, isso daqui vai sair com L vezes L. Vai sair com um autovetor, né? Acontece que o autovetor é L vezes L mais 1 ao quadrado. M, L, M. Não se preocupem agora com a forma do autovetor. Tá? Mas a gente vai ver depois por que é dessa forma, no final do semestre. Esse LZ, se eu atuar aqui, N, L, M. Isso aqui é igual a M. M. L, M. E o H. N, L, M. Vai ser igual a menos um número, que é o constante de Rydberg, dividido por N2. N, L. Então, esse é só um exemplo. Tá? Não esperem entender essas formas aqui agora, mas isso é só um exemplo, né, de uma situação onde eu tenho três observáveis, três operadores hermitianos que são compatíveis, e aí eu posso escrever a base de autovetores desses operadores em termos dos autovalores de cada um desses caras, que são chamados de números quânticos. São números quânticos. Então, a gente tem um número quântico lá no átomo principal, que vocês já devem ter visto em estrutura da matéria. Tem um número quântico de momento angular total e tem um número quântico de momento angular ao longo da direção Z. Tá? Então, quando a gente fala disso lá, na verdade, a gente está falando exatamente disso aqui. Que quando eu tenho operadores compatíveis, observáveis compatíveis, eles são diagonalizáveis pela mesma base de autovetores, e eu posso escrever essa base comum como sendo ket, cujo nome é indexado pelo autovalor associado a ele. Ok? Alguma dúvida, gente, sobre isso? Bom, então eu vou parar por aqui hoje, porque acho que o que eu tenho para falar agora vai demorar muito tempo, então acho que é melhor gravar uma aula inteira sobre isso, que é introduzir os postulados da mecânica quântica. Então a gente vai introduzir eles finalmente, depois desse quase um mês aí de matemática, né? A gente vai começar a falar um pouco de física. E aí eu queria pedir para vocês que vocês assistam e que na próxima reunião que a gente tiver, na terça-feira que vem, tragam dúvidas sobre os postulados, gente, porque não é fácil de entender e requer conversa, a gente vai ter que conversar. Então, eu vou introduzir eles na próxima aula e aí a gente vai discutir eles depois na aula seguinte. Tudo bem? Professor, Fala, Bianca. terça-feira que vem é feriado. Então a gente vai discutir depois. Tá. Tá bom? Mas não deixem de estudar. Eu vou aproveitar o feriado e vou mandar uma lista para vocês ficarem muito fora da matéria esse tempo todo. No caso, aí a quinta-feira da semana que vem, como é que você vai fazer? Talvez eu troque com a monitora, eu vou ver com ela. Tá. Para a gente não ficar sem aula durante a semana toda. Tá A bom. gente poderia estender a discussão para quinta, no caso. Poderia? Eu E a gente não perderia a discussão da terça, né?
Pois é, eu posso fazer a aula na quinta e depois ela faz monitoria depois na próxima. Não sei se eu entendi a proposta. Não, Sim, era isso. é só porque essa quinta vai ser a aula gravada, certo? Você está propondo. Vai ser a aula. E aí, na semana que vem, a ideia seria você dar aula na quinta? Eu posso dar aula na quinta, e aí não tem monitoria nessa semana. Só porque senão seria em tese duas aulas gravadas em sequência e a gente não teria essa discussão, né? Não, a gente vai ter a discussão. A gente tem que ter, mas eu preciso que vocês tragam a discussão para mim também. Uhum. Para eu não ficar repetindo a mesma coisa da aula, entendeu? Tá certo. Então tá bom. Thiago, Fala, Ian. eu tenho uma dúvida sobre a aula passada. É que eu caí no começo, aí quando eu voltei você já tava engatado na aula. Quando você falou de projetores, a multiplicação PI-PJ, eu não entendi o resultado. Eu não entendi por que a gente tem alfa I, delta e J, ao invés de alfa I, alfa J, delta e J. Então, calma aí. A gente está falando de projetores, né? Então, a gente vai ter um projetor PI, que é alfa I, não é isso? Sim. E a gente vai ter PJ, que é... Alfa J. PJ, alfa J. E aí eu estava falando que PI vezes PJ é igual a delta IJ vezes PJ, foi isso? Isso. Não, vezes PI. Você botou PI. Então, vamos lá. Dá no mesmo, né? Porque, olha só, tanto faz se aqui é PI ou PJ, porque esses carinhas aqui, eles são simétricos, né? Sobre troca de IJ, porque o delta é simétrico. Né? Consegue ver isso? Sim, consigo. Porque, olha só, eu posso escrever alfa I vezes alfa J. Isso daqui vai ser igual a alfa I, alfa J, certo? Vezes delta IJ. Ok. A minha dúvida eu acho que é exatamente nessa passagem, porque se a gente pegar o cat alfa I e o bra alfa J, a gente tem o delta. E aí sobra o alfa I na esquerda e o alfa J na direita. Só que você escreveu alfa I, delta IJ. Isso é a mesma coisa? Que o alfa I, alfa J, delta IJ? Acho que é, porque olha só, se o I for diferente de J, isso é igual a zero, né? Sim. Então eu posso escrever eu posso multiplicar por qualquer coisa aqui, se I for diferente de J. A gente pode separar em casos, sei lá. Se I for diferente de J, eu tenho PI e PJ igual a zero. Né? Se I for igual a J, então tem... Tá, entendi. Agora entendi. PI é igual ao próprio PI. Entendeu? Então eu posso unificar isso aqui numa coisa que é PI e PJ igual a delta IJ vezes PI. Tá, entendi. Também é a mesma coisa que dizer que delta IJ... Delta IJ, PJ, né? Posso escolher também. É só uma forma de escrever de maneira unificada, entendeu? Essas duas relações aqui, mas... Porque acontece que no caso em que for diferente de J, essa relação vai zerar, então não importa o que eu escrever aqui. Ok. E outra coisa, existe alguma diferença entre o operador e uma transformação linear? Um operador é um operador... Ele vai ser uma transformação em que Um operador tem a ver com domínio e contradomínio, só isso? Um operador ele é uma transformação... A gente está lidando com operadores lineares, né? Então ele é uma transformação linear do espaço de Hilbert nele mesmo. Então, essa é a definição de operador, então? Para a gente, todo operador linear para a gente é também uma transformação linear. Agora, o que eu acho que você está querendo falar é sobre a evolução do estado. Né? A gente vai ver como é que um estado evolui, por exemplo, no tempo. Ele também evolui de acordo com o operador linear, só que ele é um operador linear especial, que tem propriedades especiais. Tá, entendi. É um operador unitário, a gente vai ver. Então, o que a gente chama de operador é qualquer transformação linear que a gente está indo
do espaço de Hilbert para ele mesmo. Essa é a definição. Qualquer transformação linear que faça isso aqui é um operador. Ok, beleza. Mas olha, cuidado, porque esse nome operador matemático, ele admite... Eu acho que ele é mais geral, né? É mais geral, mas, por exemplo, esse aqui também é um operador. Ó. Porque isso aqui, ele pega um cara no espaço de Hilbert e te dá um número complexo. Entendeu? Ah, entendi. Eu pensei que para ser um operador, a gente... Essa que era a minha dúvida, eu acho. Eu achei que o domínio e o contradomínio dessa transformação tinham que ser iguais. Não. Então não precisam. Não precisa. Isso aqui opera num cat e me dá um número complexo, né? E ele é linear também, é um operador linear, na verdade. Certo? Certo. Isso aqui é um operador linear. Ó. Isso aqui pega um elemento dual e me dá um número complexo. A equação de autovalores seria um exemplo também? Na equação de autovalores é uma equação, ela não é um operador, né? Ah, sim, sim. Eu estou falando aqui do objeto matemático Sim, sim. da matriz. Entendeu? Entendi. É que agora vocês aprendem que vocês podem abandonar todos aqueles rótulos mentais que você dava. Né? Ah, o vetor é uma setinha que aponta numa direção. Não, o vetor é qualquer coisa que satisfaz os axiomas de um espaço vetorial. Tá? Então, eu não gosto de falar muito disso, porque eu não gosto de confundir as pessoas que estão vendo isso pela primeira vez, porque é um pouco confuso mesmo. Mas eu também posso pensar em operadores lineares como vetores, se eu quiser. Porque se eu somar dois operadores lineares, isso continua sendo um operador linear. Multiplicar por um número continua sendo. E eu posso ter um operador que opera sobre operadores. Entendeu? Pera. Tá. É porque é isso que é estranho, né? Porque tudo parece que vira um vetor, né? Não. Tudo que a gente tá falando, tudo é vetor agora. Qualquer coisa que satisfaça espaço os axiomas de espaço vetorial é um vetor. Entendeu? Então, assim, não importa muito, esses nomes não importam muito. O que importa é o que a gente chama de domínio, contradomínio, a gente tem que definir isso no início, sabe? Então, assim, em Mecânica Quântica 1, que é um curso introdutório de Mecânica Quântica, a gente está lidando com animais que vivem nesse domínio aqui. Então, são operadores lineares que pegam o espaço de Hilbert e levam nele mesmo. Tá? A gente encontra também uns carinhas assim, ó, que também podem ser vistos como operadores lineares, concorda? Sim. Mas se eu quiser, né, depois em mecânica quântica N, onde N é um número, sei lá, depende do que você for fazer da vida, você pode lidar com operadores de um patamar acima, entendeu? Então, por exemplo, eu posso falar do espaço B de H, que é o espaço de todos os operadores A, tal que A leva H em H. Okay? Então, esse B de H aqui, ele é o conjunto, pensa numa sacolona de operadores que levam um espaço de Hilbert nele mesmo. Então, isso daqui também é um espaço de Hilbert. Tá? E eu posso falar de superoperadores. Então, eu tenho um superoperador L, que pega um elemento do B de H e me dá um elemento do B de H. Então, isso é uma transformação que transforma transformações. Entendeu? E a gente vai precisar disso se a gente for falar de mecânica quântica do ponto de vista moderno. E, em outras palavras, hoje em dia, né, isso daqui é mecânica quântica dos anos 30, que é um curso introdutório. Isso aqui é mecânica quântica acima dos anos 90, digamos assim. Então, a gente vai falar, dependendo do que você for fazer da vida, se você quiser falar de um sistema quântico, que não é um sistema fechado, que ele tem contato com coisas que você não controla, que basicamente é tudo no universo. Né? Tipo, você faz um experimento no laboratório, você não tem um sistema perfeitamente fechado. Ele está em contato com o mundo exterior, concorda? Sim.
E quando ele está em contato com o mundo exterior, ele pode trocar energia, ele pode sofrer medições, ele pode trocar calor, tem uma coisa termodinâmica aí. Então, você meio que perde o controle sobre aquele sistema individual, ele vira um sistema quântico aberto. Tudo que vocês vão aprender em Quântica 1 e possivelmente também, em Quântica 2 também, só teve uma vez que eu dei em Quântica 2 um curso que englobou sistemas quânticos abertos e a minha orelha foi puxada, mas enfim, por ordens superiores. Então, nunca mais eu dei. Mas saibam de uma coisa, vocês estão aprendendo mecânica quântica como ela foi formalizada, mas ela não lida com sistemas quânticos abertos. Então, tudo que a gente fizer nesse curso, e eu concordo, tem que ser isso mesmo, que a gente tem que começar do começo, vai ser sobre esses objetos matemáticos aqui. Depois, se vocês quiserem estudar mecânica quântica de sistemas, mecânica quântica do mundo real, onde você tem que levar em consideração que o seu sistema é um sistema aberto, né? Você tem que levar em consideração esses objetos mais parrudos aqui, matematicamente. Então, por exemplo, a gente vai ver a equação de Schrödinger, que é uma coisa que governa, né, fenômenos quânticos. A equação de Schrödinger é uma aproximação. Na verdade, ela não vale. No mundo real, você tem que modificar a equação de Schrödinger para incluir a interação do sistema com o mundo externo, que você não controla. Tem esse fenômeno chamado fenômeno de descoerência quântica, que destrói a superposição dos estados quânticos. E meio que a gente precisa disso para explicar por que a gente vê o mundo clássico, né? Então, para você conectar a mecânica quântica, que a gente vai aprender, com a mecânica quântica, com o mundo clássico, que é o que a gente observa, a gente precisa falar dessas outras coisas. Então, tem muita coisa para aprender, gente. Tem um infinito. Beleza. Obrigadão, Thiago. Nada que isso. Mais alguma dúvida, gente? Bom, então, já que não tem dúvida, eu vou encerrar por aqui. E a gente se vê na na quinta que vem, né? Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Quinta, professor. Thiago. Tchau, tchau. Até a aula. Até.